Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. Depois de uma boa temporada sem gravar, sem compartilhar com você, minha irmã e meu irmão, o meu estudo, esse estudo maravilhoso aí de Deuteronômio. Estou retornando hoje, aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus, com Deuteronômio capítulo 11, do 1 ao 7. Aleluia! E qual que é a palavra de ordem para hoje? A palavra de ordem para hoje é, minha irmã e meu irmão, tudo aquilo que está na sua família te pertence, tá? Seja de bom ou seja de ruim, te pertence. Aí você vai falar, minha irmã, mas o que é isso que você está me dizendo? Então preste atenção, porque este é o tema da nossa mensagem de hoje, amém? Mas antes vamos orar. Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho, eu te louvo. Eu te louvo pela tua misericórdia, eu te louvo pela tua bondade, meu Pai. Eu te louvo porque o Senhor é bom. O Senhor tem ouvido todas as nossas orações, Pai, todas as nossas orações. O Senhor tem atendido a cada um, o Senhor tem curado, o Senhor tem salvado, o Senhor tem libertado, o Senhor tem aberto portas, Senhor. O Senhor tem dado livramento, Senhor, livramentos de morte. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é muito bom, Pai, muito bom. O Senhor é aquele que não nos despede de mãos vazias, Pai. Muito obrigada, Senhor. Então eu continuo te pedindo, Senhor, cuida de nós, cuide de cada um dos nossos familiares, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. A tua palavra fala que a tua misericórdia é a causa do Senhor, de nós não sermos consumidos, Pai, do Senhor não nos deixar sermos consumidos. Então, por favor, Pai, continua tendo. É o que eu te agradeço, é o que eu te peço, Pai. É o que eu te rogo em nome do Senhor Jesus. Moisés rogou por Miriam, Pai. Ele simplesmente falou, Pai, eu rogo, cure-a. E o Senhor a curou. Em nome do Senhor Jesus. Abraão rogou, Pai, pediu por Ló. E o Senhor o livrou, o Senhor o libertou. O Senhor o salvou daquela cidade que ia ser destruída, Pai, juntamente com as filhas dele, Pai. Só não tirou a mulher porque a mulher desobedeceu no meio do caminho. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, por amor a nós, salva a nossa família. Tenha misericórdia de cada um. Cura, liberta, salva. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Então vamos ao nosso estudo de hoje. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. E que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, minha irmã e meu irmão, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Então agora sim, vamos ao nosso estudo de hoje. Então veja que o versículo 1 do capítulo 11, Moisés começa fazendo uma advertência, tá? Para que os israelitas guardassem os estatutos, os juízos e os mandamentos do Senhor, tá? Para que eles fossem guardados por todos os dias. E não era para ser colocado em prática só uma vez por ano, tá? Ou só uma vez na vida, entendeu? Mas sim por todos os dias. E no versículo 2 ele disse que aquela repreensão cabia a eles naquele momento, pois Moisés diz que falo não com vossos filhos, ou seja, estou falando aqui com vocês, pois poderia ser que no futuro eles dissessem, olha, nós não conhecemos, tá? Nós não vimos, nós não sabemos nada disso. Porque eu não já falei aqui que a maioria daquela geração ali, talvez na época que saiu aqueles decretos, eles não eram nem nascidos. Ou alguns eram até pequenininhos, não é? Então pode ser que eles dariam sim de desentendidos e falariam, isso aí não nos pertence não, eu nem estava vivo naquela época, eu nem era nascida, eu era pequeno, isso aqui não cabe para mim não, isso aqui era para papai, isso aqui era para vovô, isso aqui não era para mim não, isso aqui não me pertence não. Não é isso que nós fazemos? Não é isso que acontece com a gente? Quando a gente fala sobre pecado, quando vão falar com a gente sobre o pecado de Adão e Eva, não é isso que a maioria de nós respondemos, minha irmã? A maioria de nós crentes falamos, o que eu tenho a ver com isso, com o pecado de Adão e Eva? O que eu tenho a ver com isso que Eva foi lá e comeu a maçã? A gente até fala maçã, né? A gente fala maçã. É fruto proibido, mas a gente fala maçã. A gente já fala com certeza. O que eu tenho a ver com isso? O
que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso, com o pecado de Adão? Se Adão foi bobo e cedeu à vontade daquela mulher, não é? Só acontece que aqui Moisés está falando com eles, né? Então, minha irmã e meu irmão, a gente tem que entender que existe uma herança espiritual, que eu prefiro dizer que é um vírus espiritual chamado pecado, que contaminou Adão e Eva, e como eles são os pais de toda a humanidade, então, eles, né, passaram esse vírus para todo homem e para toda mulher que existe. E só Jesus, que é considerado como sendo o segundo Adão, é que pode nos livrar desse vírus chamado pecado. Porque Jesus, ele não pecou. Ele foi o segundo Adão que viveu, né, que veio em forma humana, mas ele não pecou. E aí veja que do versículo 3 ao 6, ele faz um pequeno resumo das manifestações do poder do Senhor, desde o Egito, né? Desde a morte do exército de Faraó no Mar Vermelho, até, né, a destruição que veio sobre Datã e Abirão, que se juntou com Corá para se rebelar contra a autoridade de Moisés, né? E depois foi tragado pela terra, assunto que nós já estudamos com detalhes no capítulo 16, né, do livro de Números. E aí no versículo 7 termina com Moisés dizendo: porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Então, esta é a repetição, né, daquilo que Moisés disse no versículo 2. Ou seja, para que eles não se fizessem de dissimulados, depois dizendo: eu não estava lá, portanto não foi comigo, né? Porque a gente tem uma tendência de depois se esquivar, dizer: eu não estava lá, não foi comigo, não sei de nada, não vi nada, não falei nada. Nós somos tendenciosos, sim, minha irmã e meu irmão. Às vezes tem provas ali, está tudo consumado, e a gente fala: não estava lá. A gente tem uma tendência a sair fora. Só acontece que quando nós pertencemos a um povo, quando nós fazemos parte de uma família, nós não podemos agir dessa forma, né? É igual nós viemos de Adão e Eva. Hoje em dia nós não podemos nem falar mais raça humana, né? Não sei nem como se fala mais, né? Mas nós viemos o quê? Nós viemos, nós somos seres humanos. Adão e Eva foram os primeiros seres humanos que existiram. E todo homem e toda mulher vieram deles. Então, se eles pecaram, todo ser humano pecou. Todo ser humano pecou e só Jesus é a solução para esse pecado. É a resposta de Deus para solucionar esse pecado. Essa herança pecaminosa que o ser humano herdou. Entendeu? Então não tem como a gente falar: eu estou fora disso. Não tem como. Assim como nós também não temos como nos separar da nossa família. Você, minha irmã, não tem como você se separar do pecado do seu marido. Não tem como você se separar dos pecados de seus pais. Aí você vai falar: minha irmã, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual. Mas nas questões de herdar as promessas, nós não podemos nos separar. As promessas do povo de Israel, eles só puderam herdar as promessas enquanto povo, enquanto tribo, enquanto nação. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então essa é a reflexão que o Espírito Santo quer nos trazer hoje. Porque entenda que Deus não nos criou para a gente viver de forma isolada. Ele nos trata assim de forma individual, pois a salvação ela é individual, né? Todo aquele que em Jesus crê, mas no sentido de herdar as promessas de Deus, de viver as promessas de Deus, nós só podemos vivê-la como sendo um povo, tá? Nós só podemos herdar essas promessas, cumprir este propósito de Deus sendo um povo, tá? Então nós não podemos sair dessa conscientização de que estamos aqui para fazer parte de algo maior. E o que é este algo maior? Nós pertencemos ao povo de Deus.
Nós somos igreja, né? Nós somos igreja, nós somos povo de Deus. E existe uma promessa que é para o povo de Deus, não é simplesmente para a irmã Giovana. Existe uma promessa que é para a irmã Giovana? Existe, mas tem uma promessa que é para a irmã Giovana enquanto povo de Deus. E se eu deixar de ser povo de Deus, eu não vou herdar essa promessa. Existe uma promessa que é para você, minha irmã? Existe, mas existe uma promessa que é para você enquanto povo de Deus. Se você deixar de ser povo de Deus, você não vai herdar essa promessa. E assim é com você também, meu irmão. Entendeu? Então entenda que essa conscientização de pertencimento não pode sair da nossa mente, tá? E era exatamente isso que Moisés estava passando para aquela geração ali. Eles estavam ouvindo a sua repreensão, tá? E não importa se a maioria ali não tinha visto o que tinha acontecido, se eles eram pequeninos na época que aquela situação tinha acontecido, tá? Mas eles iam entrar na terra. Então eles tinham que ter essa conscientização bem do pertencimento, bem viva dentro da mente deles, tá? Por isso que Moisés diz, os olhos deles então viram. Se eles pertenciam ao povo de Israel, então os olhos deles viram. Não interessa se os olhos deles eram pequenininhos ou se ainda não tinha nascido. Não tinha sido aberto para esse mundo. E assim somos nós, né? Nós somos seres humanos, então nós herdamos o pecado de Adão e de Eva. E só o segundo Adão, que é Jesus, nos tira dessa vida de pecado. Porque ele é a cura para esse pecado que nós herdamos. Ele é o antídoto. Ele é, o sangue dele é que nos cura, o sangue dele é que nos salva. Porque nós temos que ter essa consciência. Isso tem que estar claro em nós. Porque se não tiver claro, você nunca vai reconhecer o sacrifício de Jesus, minha irmã. Você nunca vai reconhecer o sacrifício de Jesus, meu irmão. Entendeu? E para herdar as promessas de Deus, nós temos que ter essa consciência de família. Às vezes, para a gente poder herdar a salvação e conseguir a benevolência do Senhor para a nossa família, nós não podemos sair dessa consciência de pertencimento. Eu falei que a esposa tem que entender o quanto ela pertence ao marido e o quanto o marido pertence a ela. O quanto ela pertence aos filhos e o quanto os filhos pertencem a ela. Não é o marido falando, igual Adão fez, a mulher que tu me deste. Não. É a minha esposa, Senhor. É o meu esposo. Pai, nós pecamos, Pai. Porque quando um está doente na família, na verdade todos estão. Quando um está sofrendo, todos estão. Quando um tem um problema de vício, na verdade todos têm aquele problema. Todos têm. Eu aconselho muitas famílias e eu falo, às vezes tem pessoas que estão com vício, às vezes tem pessoas que estão revoltadas porque se sente menos amado na família. E eu falo, pede perdão ao Senhor por amar menos aquela pessoa. Porque às vezes a pessoa gostaria de ser amada no nível 10 e você não consegue amar a pessoa no nível 10, você ama a pessoa no nível 6. Mas ele gostaria de se sentir amado no nível 10. Então pede perdão ao Senhor, fala, Senhor, me perdoa porque eu não consigo amar essa pessoa no nível 10 que ela gostaria. Mas completa, Senhor. Completa, porque o vazio que a gente tem na alma é só o Senhor que pode completar. E aí o Senhor vai lá e completa, para essa pessoa se sentir menos órfã, menos triste. E com isso a revolta vai saindo do coração daquele familiar. E ele vai ficando menos revoltado e para de agredir as pessoas de casa. Porque tem pessoas que agridem uns aos outros, minha irmã e meu irmão. Eu estou falando de coisas que são reais. Eu não estou falando de coisas que você vive, não. Eu estou falando de coisas que eu vivo dentro da minha casa. E que eu já coloquei em prática e que, graças a Deus, o Senhor foi, pelo Espírito Santo, dando direção. Porque pessoas que se sentem rejeitadas, elas vêm com toda ira para cima dos outros dentro da própria casa. E por que elas se sentem rejeitadas? Não sabemos por quê. Não sabemos por quê. Filhos se sentem menos amados pelos pais, não sabemos por quê. Os pais amam menos? Não. Eles que se sentem assim. Mas quando a gente começa a pedir perdão a Deus e sentir parte daquilo que eles estão sentindo, a gente começa a buscar de Deus essa solução. A gente começa a alcançar melhor essa solução.
essa resposta. Que a gente muitas vezes não sabe porque aquilo acontece, minha irmã e meu irmão. Entendeu? Então, às vezes, o marido tá ali dando aquele problema, o marido tá atacando a esposa, começa a pedir perdão. Às vezes fica a esposa ali falando, eu não sei, ele fica me atacando, eu não sei, eu não sou nada disso, isso é problema dele. Não, começa a pedir perdão, fala, meu Deus, meu marido me acha egoísta. Meu Deus, eu te peço perdão porque o meu marido me acha egoísta, Senhor. Senhor, me perdoa porque ele me acha tão egoísta e me ajuda a não ser tão egoísta assim. Porque a maneira como ele está vendo, minha irmã, a maneira como ele está te vendo, e a maneira como ele está te vendo é só o Senhor que pode mudar. Não existe outro. Mas enquanto você ficar ali debatendo com ele que você não é aquilo que ele está te vendo, não vai adiantar nada. Então é a consciência do pertencimento. Do pertencimento. Tudo que está na nossa família, seja de bom ou de ruim, nos pertence. Nos pertence. Eu não gosto de falar de família de ninguém, porque eu já tenho a minha que já me dá trabalho demais. Eu, pelas famílias dos outros, eu só oro e peço oração pela minha. Pela minha. Entendeu? Porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu peço ao Senhor misericórdia todos os dias. E falo, Senhor, não desiste de nós enquanto família, não. Desiste não, Paizinho. Senhor, nos perdoa, me perdoa. Começa por mim primeiro me perdoar. Perdoa, Senhor, a gente reclama, a gente fala, a gente tem hora que vai por ringue. A gente devia ficar calado, mas tem hora que a gente vai por ringue, a gente não aguenta, mas perdoa, Paizinho, por favor, Paizinho. Não desiste de nós enquanto família, não. Por favor, que as nossas crianças, que os nossos jovens, que os nossos adolescentes possam viver todas as etapas da vida deles. Não nos leve estando nós na metade dos nossos dias, que os nossos idosos ultrapassem os 100 anos, Pai. Vivendo a velhice de Abraão, de Sara, de Moisés, Pai. E sendo tremendamente ungidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, na velhice, em nome de Jesus. Então, minha irmã e meu irmão, aprende esse segredo. Tá bom? Porque se você ficar se vendo de forma isolada como sendo bom ou como sendo a boa, não vai adiantar nada. Tá bom? Então vamos nos ajuntar. Porque o povo de Israel só pôde herdar a promessa estando juntos, estando unidos como tribo. Com todos os defeitos deles, mas estando unidos. Quanto mais unidos é que eles eram fortes. Em nome do Senhor Jesus. Estar separado não nos faz herdar a promessa. Não nos faz. E Deus tem promessas. Deus tem promessa para nós enquanto família. Tá bom? Enquanto família, enquanto povo de Deus. Por isso que a igreja de Deus, ela só é forte se ela estiver unida. Se ela estiver separada, o diabo vai vir, vai destroçar a gente. Igreja é uma que fica falando mal da outra. Igreja fica uma falando da outra, pastor falando de pastor, pastor competindo com pastor. É igreja fraca, o diabo vai vir, vai cirandar com a gente, vai cirandar. Entendeu? Porque igreja forte tem que ser igreja unida. Igreja não pode falar mal de igreja. Não pode ficar brigando. Brigando por causa de dinheiro, ficar brigando por causa de nada. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Tá bom? Tá? Então, assim, em nome do Senhor Jesus, eu espero ter te ajudado com esse estudo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Estudar a Torá faz a gente cada vez mais ter vida santificada em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que o Senhor te abençoe com prosperidade, com paz, com saúde, com energia, com garra. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor te torne cada vez mais dizimista, fiel, ofertante da casa do Senhor, sustentadores de profetas e de missionários, em nome do Senhor Jesus. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai, ganhar aquele abraço gostoso do Senhor Jesus, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Este é o propósito desse ministério, orar todos os dias para que a nossa família seja transformada na família do Salmo 128. E não perca, eu volto amanhã se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração que é feita com a nossa irmã querida Maristela Miranda. Um beijo, fique com Deus, amo você. E continue orando por nós, em nome do Senhor Jesus, assim como nós oramos por vocês. Um beijo, fique com Deus, amo você.